Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para nós estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos estudando lição de número 8, o drama do suicídio. É um tema que eu não me lembro de ter estudado com um título específico dele, já falamos em outras aulas, mas uma lição abordando este tema que eu me lembre a primeira vez. Isso é muito relevante porque é um tema atual, é um tema que nós precisamos nos debruçar sobre ele, estudar, ver as causas, ver como podemos ajudar essas pessoas que estão com esse desejo, ou até mesmo aquelas pessoas que tiveram algum familiar, algum amigo que passaram por isso e estão aí às vezes deprimidas, às vezes com sentimentos iguais. Então nós precisamos ajudar essas pessoas e para isso precisamos estudar esse tema. E o nosso texto áureo desta lição de hoje está em Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B, diz: não te deixarei nem te desampararei. E a verdade prática ela diz assim: diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer nesta lição de hoje, tratar este tema à luz da palavra do Senhor. O texto de referência está no Salmo de número 42. E a nossa introdução, ela diz assim: o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Então, o que ele diz aqui, eu achei muito importante, que é necessário nós estarmos atentos às causas. O que pode estar causando isso na vida dessa pessoa? Então, precisamos identificar esta causa. Pode ser uma doença psicossomática, pode ser algo que já aconteceu na família, uma tendência, pode ser simplesmente uma causa tão somente espiritual. E nós precisamos expulsar este mal, né? Na maioria das vezes sabemos que é parte deste princípio. E ele diz aqui, é necessário então estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto uns dos outros. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas, deixar de nos preocupar muitas vezes com coisas, com objetos materiais, com bens materiais, e então nos preocuparmos mais com pessoas, né? Nossos familiares, nossos amigos, procurar saber o que eles estão passando. Se nós observarmos um comportamento diferente, nós precisamos tentar identificar isso nessas pessoas, né? Para evitar um mal maior. Sempre observando os princípios bíblicos. Sempre temos falado isso aqui na escola bíblica dominical, que precisamos observar sim princípios bíblicos nestas situações. Nós estaremos então estudando no tópico 1 o drama da autodestruição. 1.1 Por que as pessoas pensam em suicídio? No 2, outras razões. No 3, o pano de fundo do suicídio. Esse foi o tópico 1. Tópico 2, vontade de morrer. No 1, homens de Deus em momentos de crise emocional. Veremos isto de personagens bíblicos, né, que passaram, tiveram esse sentimento de pedir a Deus a própria morte. Casos de suicídio na Bíblia vai tratar aí destes personagens, né?
A Bíblia é contrária ao suicídio. Isso daqui é um tópico importantíssimo, nós esclarecermos isso para os nossos alunos, que a Bíblia ela é totalmente contrária ao suicídio. No tópico 3, o que fazer quando um familiar se suicida? Então, aí nós vamos ver, devemos prosseguir por causa de Deus, devemos prosseguir por causa dos demais familiares, e ele termina a lição com uma pergunta que temos, muitas pessoas se fazem essa pergunta ou nos fazem essa pergunta: um suicida pode ir para o céu? Veremos isto nessa lição e estaremos respondendo esta pergunta. E na folha de subsídio da pastora Elianai, ela coloca aqui o seguinte, na revista, um tema, que esse foi um tema abordado na revista Ultimato, que tem o título O Caminho Sombrio para o Suicídio de Pastores. Vemos isso, já vimos isso acontecer no meio dos pastores. E por quê? Então, também estaremos abordando isso. Ele diz aqui, o comentarista fala do aumento de casos de suicídio no meio evangélico. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente as suas famílias. 70% dizem não ter um amigo próximo. Olha, meus irmãos, é muito importante nós termos amigos, ainda que sejam poucos. Os verdadeiros amigos, normalmente, eles serão poucos. Nós não temos aí uma montoeira de amigos íntimos, não. Às vezes eles não enchem, os dedos da mão, mas precisamos ter para que nós possamos, muitas das vezes, nos desabafar, nos aconselhar, e falar o que nós estamos sentindo, botar para fora aquilo que nós estamos sentindo. E a figura do amigo, ela muito ajuda nestes casos, que nós, nesses momentos que precisamos colocar essas coisas para fora, conversar, desabafar. Isso faz parte, isso é muito importante, E diz aqui, ainda a pastora Elianai coloca aqui, no Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos e mais de 1 milhão no mundo. 96,8% dos casos de suicídio estão ou estavam no ano que passou relacionados a transtornos mentais. Olha aí a doença ocasionando isso. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abusos de substâncias. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Informações fornecidas pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Então, meus irmãos, nós vemos que esse tema é um tema importantíssimo, muito importante. Vamos estudar, vamos ver as causas, procurar ajudar essas pessoas, familiares que já passaram por isto, que tem aí algum amigo, algum parente que se suicidou. Então, vamos procurar ajudar essas pessoas. E na conclusão, o nosso comentarista diz assim: a morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida.
Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar forças em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Meus amados irmãos, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude neste tema tão relevante, que nos ensine e que possamos estar preparados para ajudar essas pessoas, ajudar pessoas que estão com esses sentimentos, né? E, como volto a dizer, e até aqueles que tiveram familiares, né, que passaram por isso. Então nós precisamos ajudar essas pessoas. Vamos orar, pedir a Ele ajuda, pedir a Ele orientação e que o Senhor nos abençoe. Amado soberano Deus, queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesta lição de hoje, use cada um dos professores e que este tema tão importante que iremos estudar hoje, ó Pai, possamos aprender mais a respeito deste tema, que possamos, ó Pai, ajudar pessoas, que possamos estar preparados para ajudar essas pessoas. E a preparação, ela vem do Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Queremos rogar ao Senhor, aqueles que estão com esse sentimento, que o Senhor possa repreender no nome do Senhor Jesus. E aquelas pessoas que tiveram familiares, que passaram por isso, estão neste drama, vivendo este drama, que o Senhor os console, que o Senhor, Pai, possa ajudá-los a passar por essa dificuldade. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente, que você tenha saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor, amados irmãos, que nesse dia estão conosco estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical sobre o tema O Drama do Suicídio. Essa lição de hoje ela entra em uma sequência de 3 lições muito próximas. A lição do domingo passado que falou sobre o drama da depressão, essa de hoje que está falando sobre o drama do suicídio e a da semana que vem que vai falar sobre enfermidades psicossomáticas. Nós vamos ver no final do estudo dessas 3 lições a ligação que existe entre elas. Eu deixei minha revista em casa, vou estar seguindo aqui com vocês, com a minha folha aqui de preparação para esse momento, mas todo o conteúdo da revista ele está transcrito aqui. Então eu quero ler com vocês e vocês aí nas suas revistas o primeiro tópico que tem por título O Drama da Autodestruição. A palavra suicídio vem de 2 termos do latim, sui, que significa próprio, e caedere, que significa matar. Assim, suicídio é o desejo e o ato de assassinar a si próprio. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa enganosamente que a única opção é o suicídio. Assim, o suicida, ele não quer morrer, ele quer escapar da dor do sofrimento. No entanto, sempre produz mais dor. Então é isso que esse primeiro tópico se propõe a estudar. E quando nós vemos aí esse crescimento vertiginoso no número de suicídios em todo o mundo, ainda que nós fiquemos sem respostas para o porquê das pessoas tomarem esta decisão de dar cabo da própria vida, nós precisamos nos preocupar e preocupar muito com essa situação, pensar nas causas, pensar nos meios de prevenir o problema, porque afinal nós somos a igreja do Deus vivo, aqueles que pelo conhecimento de Deus trabalham para a preservação, a proteção
e a promoção da vida. Não basta apenas identificar estas pessoas, chamá-las para a frente nos nossos cultos, fazer uma oração por elas, seja no público, seja no privado, e depois dizer: vá em paz, que Deus lhe abençoe. É preciso nos armarmos de conhecimento efetivo sobre o assunto e sobre as verdades de Deus, para então podermos ministrar com autoridade e poder na vida de quem está caminhando a passos largos para a destruição. Dor emocional é uma expressão figurativa que tenta explicar o sentimento incômodo de origem psicológica que traduz o quanto a tristeza, a depressão e outras situações negativas impactam uma pessoa, tirando dela a capacidade de raciocinar, de reagir de forma equilibrada diante de situações adversas. A Bíblia nos fala de situações em que as emoções se tornam muito tumultuadas e que isso resulta em dor na alma. No livro de Provérbios, que é a sabedoria divina intencionada em orientar a nossa vida diária, nós encontramos versículos que nos falam dessa dor emocional, e eles estão também por toda a Bíblia, mas eles estão principalmente nos chamados livros de sabedoria ou livros poéticos, como nós costumamos chamá-los. Veja, por exemplo, em Provérbios 13:12 nós lemos: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 14:13 diz que até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando essa dor emocional chega a um patamar insuportável, ela é colocada como a causa primária das tentativas de suicídio que vão chegar ou não a termo. Então, esse tópico procura fazer um retrato do drama da autodestruição, nos chamando a pensar nas causas mais comuns e no pano de fundo, onde os eventos propícios para esse ato se desenrolam. Observem que o item 1.1 e o item 1.2, eles estão falando a mesma coisa. Ele foi dividido em dois apenas para ficar mais didático. Então nós vamos ler esses dois itens na sequência, para depois nós fazermos um comentário a respeito dos dois. O item 1.1 diz: por que as pessoas pensam em suicídio? Vejamos alguns motivos. Primeiro, chamar a atenção. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. Olhem para mim, eu estou aqui. Muitos deixam bilhetes antes de cometer o ato. Uma pessoa que se suicida pode estar com carências de ser aceita e de ser amada. Segundo motivo, tentativa de expiar o erro. Algumas pessoas com tendência suicida dizem: eu mereço morrer, eu não sou digno de viver. Para elas, constitui um tipo de expiação para o que consideram o seu fracasso e pecado. Pensam que não podem pagar ou remediar o erro cometido. 1.2 continua com outras razões. Então tivemos a primeira razão, chamar a atenção; a segunda razão, tentativa de expiar o erro; a terceira razão, a paixão.
Muitos suicídios são cometidos por motivos passionais. Eles acontecem como resultado direto de relacionamentos rompidos. A pessoa é prisioneira de um sentimento doentio, pois deixa o sentido da vida em Deus e o amor próprio, e a outra pessoa passa a ser o centro. E por não aceitar o fim do relacionamento, desiste também de viver. 4. Dinheiro. Muitas pessoas desesperam-se ao cair na pobreza, na rápida perda dos bens. E 5. Doenças psíquicas. Elas são reais e complexas. Enganam-se aqueles que a tratam como se fosse apenas atuação maligna. Então vocês viram que ele deu uma relação de 5 motivos nesse item 1.1 e nesse item 1.2. Para as situações apontadas aqui como causas para o pensamento suicida ou o suicídio propriamente dito, nós podemos observar que a Bíblia faz considerações bem abrangentes acerca de cada uma delas, apontando caminho e trazendo alento aos corações em sofrimento. Lembrando ainda que os cristãos não estão imunes ao pensamento suicida ou às tentativas de suicídio. Quanto a essas causas que foram elencadas aqui pelo comentarista, que seriam aí, causa de número 1, chamar a atenção. Causa de número 2, tentativa de expiar o erro. Causa de número 3, a paixão. Número 4, dinheiro. Número 5, doenças psíquicas. Nós sabemos que essas são realmente causas preeminentes, são as que mais aparecem, mas existem outras que não haveremos de abordar nesta lição. Vamos ficar apenas com essas que o comentarista elencou. Então nós vamos pensar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas, chamar a atenção. O primeiro motivo apontado e talvez o mais comum. A necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, de ser amado e respeitado é inerente a todo ser humano. Pode ser muito perigoso quando as pessoas começam a se sentir invisíveis. Elas poderão começar a achar que já não significam muita coisa e que não farão falta caso venham a deixar esse mundo. Existem modos diferentes de uma pessoa se sentir invisível ou manifestar esta invisibilidade. Acontece o caso daqueles que se sentem invisíveis em suas próprias casas, se sentem invisíveis para os seus familiares, mas quando estão com outras pessoas, se sentem amados, se sentem acolhidos. Por isso eles passam a desprezar a convivência familiar, porque acreditam que ela não está lhes acrescentando nada. O oposto disso é quando se dá importância demasiada à família, e então é como se os restantes das pessoas não existissem e a pessoa passa a viver como se estivesse numa ilha. Há também aqueles casos de invisibilidade pública. Isso está para todo lado, onde as pessoas têm a sua percepção humana prejudicada. Nós vamos dar um exemplo disso na divisão social do trabalho, onde enxerga-se mais a função do que a pessoa que a está exercendo. E isso vai acontecer também em todos os outros ambientes de interação social. O mais doloroso é quando essa invisibilidade acontece também nos ambientes religiosos, por onde as pessoas passam, entram e saem sem ser notadas, e neste caso, elas podem se sentir desprezadas e abandonadas pelo próprio Deus. Isso não é coisa simples ou de menor importância. A negligência, a falta de paciência, de empatia,
o desleixo para com os relacionamentos interpessoais tem provocado grandes danos. Não ouvir as pessoas, não dar atenção a elas, não falar com elas, não cumprimentar, não demonstrar gentileza ou até mesmo boa educação, pode ir agudizando nas pessoas um sentimento de menor valia, com consequências imprevisíveis. A Bíblia nos fala de um Deus amoroso que nos vê, que nos ama e tem interesse nas nossas vidas. Nós precisamos aprender isso com Ele. O Salmo 27, o verso 10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Salmo 139, os versos 1 e 3 dizem: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Então precisamos nos voltar para a palavra de Deus antes de qualquer coisa, para poder entender que realmente há um Deus no céu que nos vê, que nos escuta, que nos ama. Jeremias 31:3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, se tem alguém nesse momento com esse sentimento de que está sendo desprezado, colocado de lado pelas pessoas, a única coisa que nós podemos dizer, por estarmos tão distantes neste momento, é não, definitivamente não. Você realmente é amado pelo Senhor, é querido pelo Senhor. Ele e a palavra dele afirmam isso, você pode acreditar. Nós dizemos isso por quê? Porque o principal motivo para o suicídio, elencado nessa lista de motivos, é que as pessoas fazem isso para chamar a atenção. Um segundo motivo que é colocado para nós é a tentativa de expiar o erro. Pecado não redimido e não confessado traz toda a sorte de consequências nefastas para a vida de uma pessoa. E pode chegar a esse auge da pessoa tentar contra a própria vida em uma tentativa de se livrar da culpa e das consequências dos seus atos. Pessoas que estão afundadas em pecados ou cometeram deslizes graves podem ser invadidas por sentimentos de culpa que trazem consigo um conglomerado de emoções desconcertantes, como medo, vergonha, remorso, baixa autoestima, nervosismo, desespero e por aí afora, que podem desembocar no suicídio. Envergadas debaixo do peso dos seus erros, elas serão invadidas por uma tristeza persistente e um mal existencial que distorce a sua visão das coisas, ou seja, essas pessoas elas terão uma noção alterada da realidade. O salmista no Salmo 32, os versos 3 e 5 diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Veja o caso de Judas, que suicidou. Como a palavra suicídio significa matar a si mesmo, nós podemos entender que esse processo de morte
já havia começado para ele muito antes do momento que decidiu enforcar-se. Pensamos que isso também esteja em curso na vida daqueles que irão tentar suicídio. Ele teve a visão e teve o senso do pecado e se consumiu de desgosto em sua iniquidade. Ele concluiu, assim como Caim, que o seu pecado era tão grande que não poderia ser perdoado. Mas nós sabemos muito bem que esse não é o caso, uma vez que entre os salvos por Jesus Cristo encontra-se traidores, assassinos, mas ele estava aterrorizado e as maldições prescritas no livro de Deus o levaram a esse movimento desesperado. O Salmo 109, os versos 17 e 18 dizem: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevém, e assim como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Veja o que o salmista está dizendo, a profundidade disso que ele está dizendo em relação àquele que assume uma condição de maldito e não acredita mesmo que haja salvação para si. O que a gente pode concluir com isso é: infeliz é aquela pessoa que se atira no inferno em busca de alívio. Infeliz é aquela pessoa que se atira no inferno em busca de alívio. O terceiro motivo é a paixão fora de controle. A racionalidade do amor humano começa com o amor a Deus acima de todas as coisas. Fora disso, podem prosperar sentimentos malignos e comportamentos desviantes. O ciúme exerce um papel essencial para fazer o amor se transformar em obsessão cega e ou ódio. Quando chega nesse ponto, a paixão tanto pode matar, quanto a pessoa, em um extremo, pode se matar. Amor e paixão são coisas distintas. O dicionário define amor como afeição profunda, uma afeição positiva, um sentimento bom, enquanto a paixão é definida como um sentimento excessivo, um afeto violento. Os chamados crimes passionais nada mais são do que o máximo da violência praticada em nome do amor. Nesse caso, é grande o número de ocorrências de casos de homicídio acompanhados de suicídio. Por amor se mata e se morre. Mas seria isso amor? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não, que o amor é o oposto disso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7, nós lemos que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que mata já deixou de ser amor há muito tempo e se transformou numa outra coisa vil, mesquinha e destrutiva. O quarto motivo apontado pelo comentarista é o dinheiro. A sabedoria divina tem nos ensinado que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, bem como o que uma pessoa pode fazer por causa dele ou pela falta dele. Por causa do dinheiro também morre-se e mata-se. Então nós estamos aqui com um problema similar ao anterior.
que seria o amor sendo vivido a partir de uma perspectiva errada. O suicídio entre homens de negócios por causa de aplicações mal-sucedidas, com resultados catastróficos, pode ser verificado nas estatísticas. Nós falamos de Timóteo, né? Nós falamos do ensino paulino que encontra-se em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com grandes dores. No ano de 1929, nós tivemos em todo o mundo uma crise global, que foi chamada de a Grande Depressão, quando a Bolsa de Valores ali em Nova York sofreu uma tremenda quebra, e o que tornou visível o grande mal daqueles que colocavam no dinheiro as suas esperanças. E também passaram a investir no dinheiro as suas vidas. O dia 24 de outubro de 1929 foi chamado de Quinta-feira Negra, porque nesse dia ocorreram numerosos casos de suicídio. Bancos e empresas faliram do dia para a noite. Milhões de trabalhadores perderam seus empregos. Essa crise, que teve dimensão mundial, é como se estivesse ocorrendo naquele momento uma pandemia econômica. Só que as mortes vieram através do suicídio de pessoas desesperadas pelas perdas inesperadas. A crise, seja ela de qualquer natureza, ela antecede a ideação suicida. Isso recentemente tem sido documentado em estudos que buscam uma conexão entre a falência financeira e os casos de suicídio. Entende-se que a combinação do estresse emocional devido à recessão, agudizado por problemas financeiros, pode mesmo levar a quadros de suicídio. Um dado importante é que homens adultos são mais vulneráveis, porque procuram menos ajuda médica quando passa por momentos de crises, seja ela emocional, amorosa, conjugal ou financeira. Biblicamente, o nosso trabalho continua sendo de transmitir o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. No desenvolvimento das coisas que acompanham a salvação, Hebreus 6,9, nós precisamos investir no ensino cristão dos valores do reino que nos fazem sábios para discernir as nossas prioridades nessa vida. Mas não podemos fechar os olhos e achar que isso só acontece com os ímpios. Mesmo entre os que se dizem cristãos, há aqueles que roubam por cobrar juros, há aqueles que se tornam ricos às custas do duro trabalho dos pobres, há aqueles que mentem para poder fazer negócios lucrativos, há aqueles que vivem afirmando que a bênção, vivem afirmando que as riquezas são bênçãos de Deus, e por isso todo meio é válido para consegui-las. Veja, as riquezas elas realmente são bênçãos de Deus, mas não é esse preço. São pessoas assim, com seus valores distorcidos em relação ao dinheiro, que se tornam vulneráveis e propensas a atos extremos, como o suicídio, quando se veem privados dele. O Salmo 116, os versos 7 e 8 diz: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Seja qual for a situação, a alma pode voltar-se para o Senhor, que encontrará nele refúgio, abrigo, proteção, segurança e também estratégias para sobreviver, mesmo diante de quadros extremos
de falta de dinheiro, de perda de bens ou coisas semelhantes. E por fim, ele coloca como motivo de suicídio as doenças psíquicas que são reais e que são complexas. Elas realmente têm um grande potencial para mexer com a mente humana ao ponto que nem as intervenções mais inteligentes e indicadas funcionam na prática. O caso que apontamos na aula passada de William Cowper, o grande nome da música cristã do século XVIII, cujos louvores e escritos têm edificado almas e servido de remédio para muitos que estão em grande agonia, ele próprio, por várias vezes tentou suicídio, sufocado por uma dor indizível. Como entender? Há mistérios que permanecerão nos domínios de Deus. Mas quanto àqueles que Ele nos permite entender, nós precisamos agir com coerência cristã a fim de promovermos a vida, onde a morte está tentando se instalar a qualquer preço. A campanha Setembro Amarelo, como já foi explicado na nossa introdução, elegeu o dia 10 de setembro como um marco que ficou estabelecido para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e tem investido em pesquisas para chamar a atenção para a articulação existente entre doenças mentais e suicídio. Para além da depressão, que é a mais divulgada, as doenças mentais elas são consideradas a principal causa de suicídio. Tendo estudado 2 trimestres sobre as enfermidades da alma, nós ficamos bem instruídos a respeito de todos esses males que são potencialmente suicidas, quando não observados a tempo, não tratados convenientemente e não achados aí como algo digno de ser valorizado. Alguns versículos chamam a nossa atenção para o fato de que podemos vencer males psíquicos com uma espiritualidade sadia. O Salmo 18:6, por exemplo, diz: na angústia invoquei ao Senhor, eu clamei ao meu Deus e desde o seu templo ele ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Isaías 41:10 é um chamado para nós pensarmos naquilo que Deus pode fazer por nós. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Segundo aos Coríntios 1:3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então nós temos aí muitos fatores que estão na base destas doenças mentais, que às vezes necessitam até de uma intervenção mais intensa. E os fatores de ordem interna ligada a essas doenças psíquicas colocam os seus portadores sem condição de enfrentar o problema por conta própria, o que fará deles dependentes de ajuda de diferentes profissionais e também do aporte da espiritualidade para vencer o problema. Se uma pessoa depressiva em menor ou em maior grau, ou portadora de alguma outra doença mental, passar a acreditar realmente no poder de Deus, a palavra de Deus exercerá o seu poder transformador na vida dela. E o primeiro passo, então, para a restauração da mente e das emoções terá sido dado. Mas será que é tão simples assim? Será? É simples assim, se crermos de todo o coração, orarmos, confiarmos na intervenção divina e fazermos a nossa parte. Quando estivermos lidando com pessoas potencialmente suicidas, precisamos, num primeiro momento, descobrir o motivo.
pelo qual ela está indo por esse caminho. E a partir daí, então, ter estratégias da parte de Deus para lidar com essas pessoas, com sabedoria, com discernimento, com conhecimento de causa. Porque elas merecem, todos merecem, que nós estejamos capacitados para fazer algo por suas vidas. E por fim, então, chegamos a 1.3, que ele fala do pano de fundo do suicídio. Diz assim o texto da nossa revista: a ausência de Deus provoca na humanidade um vazio sem precedentes. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana, só Ele pode preencher esse vazio e dar vida abundante. Com certeza, muitos que têm ideias suicidas estão precisando urgentemente organizar sua vida espiritual e colocar o reino de Deus como prioridade. Então, quando Deus reina e governa, quem está fazendo? Ou melhor, então, quando Deus não reina e governa, quem está fazendo isso é o diabo. Não podemos ignorar suas obras malignas na vida das pessoas. O diabo e seus demônios existem e querem destruir o ser humano e toda a sociedade. Então ele se apropria das mentes vazias para destruí-las. Então o que penso? Eu penso que nós precisamos nos voltar lá para o início de todas as coisas. A Bíblia começa com Deus criando todas as coisas vivas. Tudo, absolutamente tudo o que existe deve a sua existência unicamente a Deus. Ele é o Deus da vida. Ele é o que dá ânimo, de ânimos, de onde vem a palavra alma, a todas as coisas. Em resumo, um Deus que é vivo gera coisas vivas. Mesmo quando o diabo tentou frustrar esse grande espetáculo da vida, introduzindo a morte espiritual e física, Deus o sobrepujou por meio de Jesus. Nele estava a vida, João 1,4. E essa vida era como o alvorecer de um novo dia, trazendo luz para todos os homens e dissipando as trevas do maligno, 1 João 2,8. Em Jesus, por sua poderosa restauração, Deus está soprando nova vida em um mundo tenebroso e caído, segundo aos Coríntios 5,17. Lemos em 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida, é o que a dá, faz descer da sepultura e faz tornar a subir dela. Nós temos tomado esse versículo como divisa das nossas festividades para esses dias. Aquele que trouxe a vida ao mundo é confrontado diariamente pelo espírito das trevas que reina, tendo controle da mente das pessoas e influenciando-as para a morte. Na aula passada, nós citamos uma frase de Dostoiévski, onde ele afirmou que existe no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Essa frase encontra eco no comentário que diz que o diabo se apropria das mentes vazias para destruí-las. A enormidade desse vazio é preenchido pela enormidade da astúcia do diabo. Então, para descrever o pano de fundo do suicídio, o comentarista dá um passo além daqueles motivos que ele já elencou nos itens 1.1 e 1.2 para reafirmar que a ausência de Deus abre precedentes para as investidas do maligno, que fará de tudo para conduzir as pessoas a um fim e que seja o mais trágico possível. Existe o tempo todo uma estratégia do inferno para ceifar vidas, enquanto nós, os portadores da mensagem da vida, somos muito morosos em apresentá-las àqueles que estão precisando desesperadamente dela para se salvarem.
Veja, por exemplo, o caso de alguns sentimentos que vão se exacerbando no íntimo, sem o devido cuidado, quanto ao modo que cada um deles será encarado e vencido. Eles também funcionam como pano de fundo dessa problemática, porque a amargura, senso de inutilidade, solidão, medo, inveja, crise de identidade, entre outros, também vão conduzindo as pessoas a um estado depressivo, que é a fase que antecede ao suicídio. Em João 10,10 nós lemos que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Deus reina no trono dos nossos corações, nós passamos da vida para a morte e não o contrário. João 5,24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Somente Deus pode preencher o vazio e dar vida abundante. O Senhor quer fazer a sua morada no mais interior do nosso ser. E lá no profundo da alma, onde Deus está, onde Deus passa a habitar, é também ali que Ele se deixa encontrar. E Ele estará lá para quem o buscar. Jeremias 29,13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Existe no ser humano, então, esse vazio enorme, desde que ele deixe de ser morada do Senhor, habitação do Senhor, porque quando Deus preenche esse espaço, não há lugar para nada de ruim. A fome e a sede de Deus, quando não saciados, pode levar uma pessoa até mesmo à loucura. E somente Deus pode saciar esse vazio e atender aos anseios mais profundos da alma. Por isso nós precisamos mergulhar nessa fonte e nos saciar plenamente dela. João 4,14: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, o que nós aprendemos nesses 3 itens desse primeiro tópico, que fala do drama da autodestruição, é que existem motivos, e são muitos. Existe um pano de fundo por trás de toda essa movimentação do inferno para poder ceifar a vida das pessoas. Mas existe um Deus no céu que quer falar no meu e no seu coração, que preenche todo o vazio da alma e afasta de nós toda a crise existencial, nos permitindo conviver com Ele em paz, amor, serenidade, alegria, desenvolvendo dentro de nós o fruto espiritual que nos permite passar por esta vida vencendo e vencendo em nome de Jesus. Amém? Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar sequência aqui à nossa lição 8, que fala sobre o drama do suicídio. Todas as vezes que falamos em morte, é uma dor muito grande, porque nós não fomos projetados por Deus, nem preparados para a morte. Todas as vezes que se fala em morte, separação, e toda separação ela é dolorosa. Mas o suicídio, ele tem algumas características que tornam ainda mais a separação dolorosa. Morte significa separação e o suicídio faz com que essa separação seja ainda mais dolorosa. Então,
Depois do tópico 1, se falou a respeito do drama da autodestruição, porque as pessoas pensam em suicídio, outras razões para o suicídio, o pano de fundo do suicídio. Nós vamos falar aqui no tópico 2 sobre o desejo de morrer, sobre a vontade de morrer. Olha bem, há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua vida. Por exemplo, Jó, depois de ter amargado uma crise financeira, problemas de saúde e morte de seus filhos, disse: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltar-me da sua mão e acabasse comigo. Nesse trecho, Jó, ele descreve o seu desejo de dar um fim à sua vida por causa do tamanho sofrimento que lhe foi imposto, mas não pensou em momento algum em tentar contra a sua própria vida. Estudiosos, eles dizem que o suicida, de fato, ele não quer morrer. O desejo principal, centro do desejo do suicida, não é morrer, e sim ficar livre de uma grande dor, de uma dor insuportável, que ele não está sendo capaz nem de superá-la, nem suportá-la. Então, o desejo do suicida no final não é tirar a própria vida, o desejo principal do suicida é ficar livre da dor. Mas é importante, todas as vezes que nós formos conversar com alguém que fala desse sentido, desse aspecto do desejo de morrer, de pensamento até de tirar a própria vida, é importante esclarecer para a pessoa que, na verdade, a interrupção da vida não significa fim do sofrimento. Pelo contrário, a interrupção da vida leva a pessoa para uma situação em que ele pode entrar em um sofrimento eterno da sua alma. Então, exterminar a própria vida não significa fim do sofrimento. Além disso, a pessoa estará simplesmente transferindo essa sua dor para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus entes queridos. Essa dor insuportável que a pessoa não está mais conseguindo vencer, suportar, ela não está sendo exterminada, em sim sendo transferida, talvez para alguém que lhe ama tanto, para alguém que ama tanto essa pessoa. Então, é importante esclarecer que esse desejo intenso de ficar livre do sofrimento com o suicídio, isso não acontece, porque a pessoa coloca em risco a sua eternidade e também ele simplesmente transfere o sofrimento para os seus entes queridos, para as pessoas amadas, para quem ele quer tão bem. Pedir a Deus para morrer foi algo que aconteceu com muitas pessoas e muitos exemplos bíblicos, mas nenhum deles intentaram contra a própria vida. Ninguém pode justificar uma atitude de intentar contra a própria vida alegando que homens de Deus desejaram a morte, desejaram que o próprio Deus os recolhesse, que o próprio Deus colocasse um fim no seu fôlego de vida para ficarem livres do sofrimento. Mas em hipótese alguma, eles intentaram contra a sua própria vida.
2.1 Homens de Deus em momentos de crise emocional. Moisés se cansou da reclamação do povo e pediu a Deus o seu fim. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Elias também teve seus dias sombrios, depois de vencer a batalha contra os profetas de Baal. Jezabel manda dizer que vai acertar as contas com o profeta. Ele, com medo, disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Observem bem que quando Moisés fala com o Senhor, mata-me, porque ele não quer ver o seu próprio mal, aqui é uma demonstração de que o desejo de Moisés era, na verdade, que a vida dele fosse retirada e que ele tivesse alívio desse peso que estava sobre ele. O povo muito pesado, a tarefa que Deus deu a ele, para ele, estava muito pesado. É importante lembrar que Moisés foi um antítipo de Cristo. Moisés aqui está desejando a morte. Jesus Cristo entregou-se na cruz, a morte de cruz, ele foi morto como pecador, mesmo não tendo cometido qualquer pecado, um homem santo, um homem perfeito, do qual ninguém teria qualquer motivo para acusá-lo, mas ele foi injustiçado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si todas as nossas dores. Observem que Moisés ele fala de pedir a Deus para tirar a sua própria vida, por ele tipificar Cristo. Ele não podia dar a sua vida por causa do povo. Isso aconteceria, já tinha uma promessa do próprio Deus, desde muito antes de Moisés, de que do filho da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E quem daria a vida pelo povo, quem deu a vida pelo povo, pela humanidade, por todo homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que não cometeu falha alguma, aquele que não pecou. Então, é importante ressaltar e a gente abordar que a morte por suicídio não é uma garantia de alívio da dor, mas uma transferência dessa dor a outras pessoas, as pessoas amadas. Deus não ouviu a oração de Moisés nesse momento. O outro caso que nós temos é o do profeta Jonas. Diferente de Moisés, ele estava desgostoso porque Deus queria salvar os ninivitas. Olha, Deus, tanto que Moisés, ele fala com o Senhor posteriormente: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés queria a presença maravilhosa de Deus com ele. E o que Moisés queria, ao invés de que Deus matasse o povo, ele preferiu que Deus tirasse a sua vida, como se ele estivesse colocando em sacrifício no lugar do próprio povo que merecia o castigo. Mas não era o projeto de Deus. Moisés era o libertador do povo da escravidão, mas o Salvador do homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O contrário aconteceu com Jonas. Jonas
ficou tão desgostoso, pelo contrário, porque Deus havia dado um escape para o povo. Foi diferente de Moisés. Diante desse fato, olha o que Jonas fala. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E o desgosto de Jonas era exatamente pelo fato de Deus ter perdoado a nação, de Deus ter ouvido o clamor, recebido o jejum, o Senhor ter aceitado o arrependimento daquele povo. 2.2 Casos de suicídio na Bíblia. A Bíblia menciona alguns casos de suicídio, revelando assim que o ser humano, após o pecado, teve suas faculdades mentais e emocionais também afetadas. Exemplo, Saul. Esse rei começou bem, mas desobedeceu às ordens de Deus sem demonstrar arrependimento. Encurralado pelo exército filisteu, jogou-se contra sua própria espada. Aitofel traiu Davi. Seu caráter traidor o levou ao desespero e enforcou-se. Zinri promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. Judas, que traiu o próprio Jesus Cristo. Observem que por trás de tudo isso está o pecado. Então, todas as pessoas que a Bíblia registra que cometeram suicídio, existe um pano de fundo que foi falado aqui atrás, agora há pouco, mas nesse caso aqui específico, eu estou dizendo, desses 4 personagens que o autor cita, o pano de fundo desses casos aqui é o pecado, é o erro, é a traição, é o desejo desenfreado de poder, a desobediência, porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. De um lado, o adversário desejando a nossa morte, porque a Bíblia diz que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Do outro lado, Jesus Cristo, aquele que veio para dar vida, vida com abundância, aquele que veio para dar alegria, uma alegria completa, que possamos sempre estar aos pés de Jesus, que possamos sempre estar buscando a sua face, e em todo ato de arrependimento, ele precisa de ser aos pés do Senhor Jesus. O adversário, quando o homem erra, quando o homem peca, quando o homem comete alguma coisa que entristece a Deus, o adversário trabalha em cima do remorso. O remorso é diferente do arrependimento. O remorso é um sentimento que a pessoa tem em si por ter cometido aquele ato e, ao invés de buscar a reconciliação, ele fica se remoendo no seu próprio sentimento, lhe trazendo tristeza, angústia, amargura, choro, mas não um arrependimento genuíno. Arrependimento, ele deve ser aos pés de Jesus Cristo, aquele que tem poder para perdoar pecados. Observem bem que aqui no comentário, na revista do professor, o autor coloca o seguinte: é interessante notar que a palavra de Deus mostra as virtudes e todas as fraquezas do ser humano. Temos registros dos grandes feitos do poder de Deus e também os momentos de fraqueza, desânimos desses heróis da fé e ruína dos que conduziram sua vida sem arrependimento. Todos os dias eu preciso me arrepender
do homem que eu não consegui ser, da mulher, do servo de Deus que eu não consegui ser. Eu preciso me arrepender, me voltando ainda mais para o Senhor. Alguns dos heróis da fé até tiveram o desejo de morrer, mas depois voltaram ao equilíbrio emocional, já que foram conduzidos pelos caminhos da desobediência. Os que foram conduzidos pelo caminho da desobediência sucumbiram diante da pressão emocional e cometeram suicídio. Foram leais até certo ponto, mas terminaram mal. E a Bíblia nos manda ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós teremos a coroa da vida se formos fiéis até a morte. O arrependimento, ele só tem validade quando ele acontece seguido de atitude. O arrependimento precisa de ser acompanhado da decisão de voltar-se para aquele que pode perdoar. Algumas das vezes as pessoas cometem suicídio para vingar-se alguma situação, até mesmo de pai, vingar-se da mãe, vingar-se de uma pessoa, de um namorado, do marido, da esposa. Então, às vezes, o adversário, ele induz a pessoa a uma atitude extrema, enganando-o, dizendo que assim ele ficará livre do sofrimento. O arrependimento, ele é acompanhado de uma atitude. E essa atitude é voltar-se para Deus, é estar aos pés do Senhor, com arrependimento e retorno para o Senhor. Assim há remissão dos pecados, perdão dos pecados. É isso que Deus quer. A Bíblia é contrária ao suicídio. O suicídio é a quebra do principal mandamento: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é um dever do cristão. Só pode amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina este princípio em suas cartas, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Douglas Batista, abre aspas, o cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no 6º mandamento do Decálogo: não matarás. O mandamento que proíbe o homem de assassinar o outro também proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Salmo 103, o Criador é quem determina o início e o término da vida e não a criatura. Veja bem, é importante nós ressaltarmos que o suicídio ele pode ser considerado como um atentado ao poder de Deus. O suicídio pode ser considerado como uma afronta a Deus, porque lá em 1 Samuel 2, versículo 6, diz que o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e ele faz tornar a subir dela. Se é Deus quem tira a vida, olha bem, Jesus Cristo tira, se é Deus quem tira a vida é porque ele tem. Só pode tirar de alguém quem é dono daquilo. Quando alguém não é dono, ele faz como o adversário. Por que o adversário não dá a vida de ninguém? E nem tira a vida de ninguém, ele rouba. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas quem tem a vida, quem é o dono da vida, é Jesus Cristo, é o próprio Deus, porque ele tira e ele dá.
Se ele tira, é porque ele tem a vida, é ele que dá o fôlego de vida. Qualquer coisa fora disso é um assalto. Então, a pessoa, quando comete o suicídio, é um atentado contra o poder de Deus, um atentado contra aquele que nos deu a vida, aquele que tem o poder de dar e tirar a própria vida. Hernandes Dias Lopes afirma que o suicídio é um gesto de incredulidade. O suicida deixa de crer que Deus pode nos socorrer em toda e qualquer situação. A mulher de Jó, ao vê-lo nas cinzas, revoltada contra Deus, aconselhou seu marido que se matasse. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: como fala qualquer doida, assim falas tu. Quando o carcereiro de Filipos, ao ver as portas da prisão abertas, puxou a espada para tirar a sua própria vida, supondo que os presos tivessem fugido, Paulo disse em alta voz: não te faças mal nenhum. A tentativa desesperada de livrar-se do sofrimento, no mínimo, coloca em dúvida a vida eterna daquele que cometeu o atentado contra a sua própria existência. Não cabe a nós julgar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas quem gostaria de morrer na incerteza? Quem gostaria de morrer com uma dúvida? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você conhece alguém que fala a respeito da morte, de suicídio, de tirar a própria vida, já ouviu alguém falar disso, ou manifestar o desejo de morrer, fale com ele incansavelmente, não despreze essa fala. A pessoa que suicida, ele dá sinais dezenas de vezes, se não me engano, ele pelo menos 25 vezes, se não me engano isso, ele sinaliza pelo menos 25 vezes o seu desejo de tirar a própria vida, e isso é desconsiderado pelas pessoas que estão em seu redor, não é dado crédito a esse desejo. Então, antes que a pessoa execute ou faça qualquer coisa, faça o acolhimento, fale do dono da vida, respeite essa pessoa, não menospreze, não adianta você ficar falando, tira isso da sua cabeça, isso é coisa de doido, deixa isso para lá, você não, procura acolher a pessoa, oriente buscar socorro aos pés de Jesus, oriente buscar ajuda profissional de um médico, de um psicólogo, e certamente Deus ele é poderoso para tirar qualquer desejo de morte. Imagine bem que Moisés, ele desejou a morte, mas depois ele não queria que a presença de Deus se ausentasse do meio deles em hipótese alguma. Então, eu convido você, não menospreze, não deixe de considerar quando alguém falar com você a respeito disso, acenda o sinal de alerta, acolha essa pessoa, fale de Jesus, do dono da vida, e não despreze. Leve essa pessoa até aos pés de Jesus, dê a ele bons conselhos. Eu já tive o dissabor de ver até em unidade de hospital profissionais de saúde ridicularizando pessoa que chegou lá tomando remédio, pensando em tirar a própria vida, e profissionais falar com a pessoa: você não queria morrer nada, se você quisesse você teria feito isso, você tem que fazer de outro jeito, você fez mal feito, e ainda dá fórmula à pessoa para poder tirar a própria vida. É um absurdo, mas às vezes isso acontece. Nunca desafie a pessoa que fala em tirar a própria vida. Ao contrário, acolha, fale de Jesus, fale do dono da vida e não despreze a ajuda
profissional. Nós precisamos de fazer o acolhimento. Se você conhece alguém ou tem algum membro da família que porventura cometeu o suicídio, não cabe a nós fazer qualquer julgamento a respeito dessa pessoa ou dar opinião. Já não basta a dor da família, a dor dos entes queridos pela perda e o que vai nos acrescentar o questionamento: foi para o céu, não foi, vai, não vai para o céu? Não nos cabe. O que nós precisamos de dizer que não vale a pena morrer com a incerteza, no mínimo isso. Então aconselhe, fale de Jesus, porque Ele é o dono da vida, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos seguir agora para o tópico 3, e tudo para a glória de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todos. Bom dia aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa lição de escola dominical nesta manhã, falando um pouquinho do tópico 3, o que fazer quando um familiar suicida. Por mais duro que tenha sido o golpe sofrido na vida, precisamos continuar a caminhada. Não podemos ser enterrados com os nossos mortos. É importante levar em consideração que a vida continua e a presença de Deus é certa. Aqui o comentarista traz um ponto que merece uma reflexão bem aprofundada, irmãos. Não temos tempo para fazer uma reflexão muito profunda, mas creio que vale a pena a gente meditar sobre os impactos da morte de um ente querido nas nossas vidas. O luto é um processo natural. Toda vez que perdemos alguém que amamos, que alguém que nos é querido falece, é normal que enfrentemos a situação com dificuldade, que às vezes sintamos uma tristeza muito grande, que passemos pelas fases naturais do luto. O maior problema, entretanto, é que em alguns casos isso perdura por um tempo muito maior do que o esperado e acaba trazendo prejuízos até para a vida cotidiana da pessoa. A pessoa não consegue se recuperar após esse tipo de trauma. Isso é algo muito sério e que merece que nós dediquemos um tempo para refletir sobre. Quando é uma morte por fatalidade, uma morte por doença, uma morte por acidente, a tendência é que as pessoas consigam atribuir uma culpa ou achar uma causa em algo externo. Então tendem a lidar de uma forma mais satisfatória do que em casos de suicídio. Quando há um suicídio, muitas pessoas chamam para si a culpa. Começam a achar que elas podem ter algum tipo de responsabilidade sobre aquilo, que elas não perceberam que a pessoa não estava bem, que elas não interviram antes na situação, que talvez se eu tivesse falado, talvez se eu tivesse procurado, talvez se eu tivesse dito alguma coisa, e a tendência é que a pessoa se sinta tão culpada que há uma frase que diz, né, que ela morra junto, que ela se entregue junto, que ela deixe de lutar a partir do momento em que ela vivencie esse luto de um ente querido. Mas não precisa ser assim. O suicídio é algo muito triste, é uma situação que nós precisamos falar mais sobre, ter mais esclarecimentos, nos posicionarmos enquanto servos de Deus, de modo a estar presente na vida dos nossos irmãos, auxiliando, orientando, sim, mas o suicídio ele não é culpa de ninguém. Nós não podemos chamar para dentro de nós esse tipo de responsabilidade, porque a decisão naquele momento ela é tomada por um desespero. Eu ouso dizer que o suicídio ele é um grito de desespero. A pessoa não quer tirar a vida, ela quer matar aquela dor, aquele sofrimento. E por às vezes não ver uma outra alternativa, é que ela opta por esse caminho. Então, se alguém que está me ouvindo, que está ouvindo essa lição, está assistindo essa aula,
talvez está carregando esse fardo, talvez algum ente querido seu suicidou e você vem carregando o fardo da culpa. Entenda que agora você está vivo, entenda que você tem a oportunidade de seguir adiante, entenda que você pode hoje fazer a diferença na vida das pessoas que estão aqui. Não lamente mais por esse episódio que aconteceu. É triste, sim. É sofrido, sim. E nada vai diminuir isso. O sofrimento ele é real e ele é muito intenso. Mas nós precisamos entender que a nossa vida continua, que a nossa vida não parou e que nós podemos sim continuar a nossa caminhada apesar da dor. 3.1 diz que devemos prosseguir por causa de Deus. Não existe nenhuma situação da vida que possa superar a capacidade de Deus nos restaurar. Deus é maior do que a nossa dor. O amor de Deus é tão grande que chega a ser maior do que de um pai e de uma mãe, que são considerados como o amor maior do mundo. Salmo 27, versículo 10 nos diz: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu entendo aqui, irmãos, que o amor de Deus, ele é muito maior, mais intenso, mais verdadeiro e mais abrangente do que qualquer tipo de amor que a gente experimente aqui na Terra. E é por causa do amor de Deus que nós temos a capacidade de superar qualquer dificuldade. Muitas vezes a gente espera o milagre da ressurreição, o milagre da cura, o milagre da libertação, e a gente esquece que a superação ela também é um milagre. A superação é glorificar a Deus na nossa vida em meio ao nosso sofrimento. Muitas vezes Deus não vai tirar a situação, Ele vai nos usar para glorificar seu nome em meio àquela situação. Então, se estamos vivendo uma situação turbulenta, difícil, de dor e de angústia, não podemos desistir, porque o milagre somos nós. O milagre é perseverar em meio à dificuldade. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é muito maior do que qualquer dor que nós possamos sentir. Quando nós damos lugar para o Senhor dentro dos nossos corações e entendemos que de fato o amor de Deus, Ele chega a nos constranger de tão grande, nós podemos experimentar esse amor de forma extraordinária. E a dor dá lugar agora a um sentimento muito diferente. Porque não que a gente deixe de sofrer, mas agora o amor do Senhor se torna maior do que qualquer sofrimento. E apesar do sofrimento, a gente decide caminhar. Apesar da dor, a gente continua seguindo. Apesar das dificuldades, a gente caminha. Porque é para isso que o Senhor nos chama. 3.2 nos diz que devemos prosseguir também por causa dos demais familiares. Não temos o direito de desistir da vida por causa do ente querido que se foi. Quando temos outros que precisam da nossa presença, do nosso apoio e do nosso encorajamento. Não podemos desistir de viver por causa dos mortos se os vivos ao nosso redor carecem do nosso amor. Jesus teve 12 discípulos e um deles suicidou. É preciso entender que mesmo procurando ajudar e acompanhar uma pessoa, nem sempre o resultado será o que desejaríamos. Tal fato não deve nos impedir de prosseguir no cuidado com o próximo e no cumprimento da missão que recebemos do Senhor. Quando nos enjaulamos nos quartos escuros, cheios de desalento, ferimos não apenas a nós mesmos, mas a nossa própria família, que precisa de nossa presença e de nossa mão estendida. E aqui o comentarista traz à tona um ponto, irmãos, que nós precisamos também dedicar uma certa atenção. Quando estamos vivendo um processo de luto, independente se a causa da morte foi suicídio ou outra causa, a tendência é que a gente alimente um sofrimento que ele chega a ser até um pouco egoísta.
Porque a dor ela é tão forte, ela é tão avassaladora, que a gente não consegue olhar em volta. A gente não consegue olhar para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que também estão sofrendo e que não estão, às vezes, conseguindo lidar com a situação. O ser humano, quando ele está enfrentando uma situação adversa, quando ele está enfrentando um momento de dor e de angústia, é muito comum que ele se sinta, que ele queira, ser de uma certa forma o centro das atenções, entre aspas. Por quê? Porque ele acaba alimentando um sofrimento egoísta. E o Senhor nos ensina na palavra, irmãos, que nós precisamos amar o nosso próximo, amar como a nós mesmos. Para isso, em alguns momentos, a gente vai precisar se compadecer da dor do outro, ainda que nós estejamos com dor. Não é fácil fazer isso. Estou falando de uma coisa que é muito difícil. Mas é isso que é evangelho. Evangelho é desafio. Eu e você não fomos chamados como covardes, nós somos valentes do Senhor. E é por isso que Ele nos lança esse tipo de desafio. Precisamos sim olhar para a dor do nosso próximo e se importar com ele, apesar da nossa dor. Precisamos deixar de lado esse egoísmo que muitas vezes nos impede de exercer a compaixão, que é a ordenança bíblica. Foi o Senhor que nos instruiu a agir assim. Precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Precisamos nos interessar pelas pessoas. Estamos nessa terra, estamos ainda aqui neste corpo que vai um dia perecer, O que vai seguir é pela eternidade, é um corpo glorificado. Este corpo material, ele vai se desfazer. E quando esse tabernáculo se desfizer, aí sim seguiremos pela eternidade, com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui nesta vida, precisamos glorificar a Deus nesta vida. E como glorificamos a Deus aqui? É nos importando uns com os outros, é exercitando a compaixão, é sendo de fato instrumentos de Deus aqui nessa terra. Ele cuida de nós, Ele ouve as nossas orações, Ele sara as nossas feridas, Ele cuida da nossa alma, Ele derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento. Ele nos enche de alegria de novo. Ele devolve a vontade de viver. Ele dá sentido, Ele dá propósito, Ele dá objetivos. Ele faz com que a gente caminhe apesar de tantas coisas. O Senhor é suficiente. E quando entendemos isso, irmãos, olhamos para o lado. Quando entendemos isso, conseguimos exercer de fato o amor verdadeiro pelos nossos irmãos. E aí nós podemos deixar o sofrimento egoísta de lado e focar a nossa atenção naquele que está caminhando ali juntinho conosco, naquele que precisa muitas vezes de um abraço, naquele que precisa de uma oração, de um acolhimento. Valorize também as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você que está me ouvindo não teve um familiar que suicidou, ou teve, talvez morreu de outra coisa, mas eu te digo, tem pessoas ao seu redor que precisam de você. Quem já morreu, quem já foi, deixa lembranças, deixa saudade e nos deixa mais do que isso, aprendizado. Aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia diz que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Está com o Senhor, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E aqueles que porventura não fizeram boas escolhas, não cabe a nós, de fato, determinar se foram salvos ou se não foram salvos, porque nós não sabemos. O Senhor não nos deu esse tipo de habilidade, essa capacidade de definir quem foi salvo e quem não foi. A gente não sabe. E se não sabemos, vamos deixar isso com o Senhor e vamos aprender para aplicar na nossa vida. Vamos olhar ao nosso redor. Vamos cuidar de quem ficou, vamos cuidar de quem está aqui. Porque esses que ainda estão aqui, é que de fato nós ainda podemos fazer alguma coisa.
aqueles que já se foram, agora o Senhor sabe exatamente qual será o destino de cada um. 3.3. Um suicida pode ir para o céu? Essa é uma pergunta que assola as famílias nesse momento de dor. No momento do velório, há questionamentos sobre esse assunto por parte da família aos pastores. O que entendemos sobre o assunto é que não compete a nós julgamento. Nenhuma pessoa ou igreja tem competência de assentar-se no trono do juízo e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus tem essa autoridade intransferível. Num momento de tamanha dor e aflição dos familiares e irmãos, é necessária a manifestação de mais amor e menos julgamento. É o que precisamos fazer como cristãos. Irmãos, aqui entra um ponto que ele é bem sério, porque muitas pessoas gostam de afirmar isso, né? Sentem-se confortáveis afirmando que se uma pessoa comete suicídio, ela vai para o inferno mesmo. Mas como eu disse antes, não cabe a nós esse tipo de julgamento. Quem sabe é o Senhor, porque é o Senhor que conhece os pensamentos, as intenções do coração, o que se passa dentro da mente de uma pessoa em todo o tempo. Então só o Senhor sabe. O fato é, irmãos, que eu e você que estamos aqui hoje, estamos vivos. O Senhor tem nos dado fôlego de vida. O Senhor tem nos dado mais um presente. O dia de hoje é um presente que Deus está te dando. Eu não sei se eu terei o amanhã, você também não sabe, mas o hoje a gente tem e hoje é um presente. E se temos esse presente, vamos valorizá-lo intensamente com toda a alegria do nosso coração. Vamos nos esforçarmos para ser cada dia mais parecidos com Cristo. E quando somos parecidos com Cristo, manifestamos amor e não julgamento. Quando assentamos na cadeira de juiz, quando queremos apontar o dedo para as pessoas e dizer foi salvo, não foi salvo, é isso ou é aquilo, nós estamos nos distanciando do ideal de Deus para nós, porque nós precisamos entender que o Senhor nos chamou foi para o amor, para a unidade. O Senhor não nos chamou para ficar julgando e apontando o dedo para as outras pessoas. Quando você lidar com alguma situação relacionada a suicídio, não emita a sua opinião pessoal, porque a sua opinião ela é só a sua opinião. Aquela família enlutada, ela precisa de acolhimento. A família enlutada, ela precisa a cada dia de ser abraçada. É uma família que precisa de oração, ela não precisa de julgamento. Ela já está sofrendo demais para a gente cutucar o dedinho na ferida. Eu me lembro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 21 ao 23, que diz assim: disto me recordarei na minha mente, e por isso eu esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo, Ele é suficiente. E é por isso que nós podemos descansar nesse Senhor. E é por isso também que precisamos ser cristãos verdadeiros, ser cristãos autênticos, que se dispõem a exercer o maior chamado de Deus, que é compartilhar o amor, compartilhar a salvação. Então, quando lidarmos com uma situação como essa, de suicídio, uma situação tão complexa e tão difícil, não vamos assentar na cadeira de juiz, porque ela não é nossa. Vamos abraçá-la, vamos acolher, vamos ser luz, vamos fazer a diferença. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a não andarmos segundo o nosso próprio entendimento, mas sim seguirmos aquilo que Ele nos diz e aquilo que Ele nos direciona. E talvez tenha alguém que está me ouvindo aqui nessa manhã, que está enfrentando um sofrimento muito grande, que está vivendo uma angústia muito grande.
e que talvez já até passou pela sua cabeça de colocar um fim na sua vida. Talvez você está se esforçando muito para se manter vivo. Talvez você já pensou em desistir mais de uma vez. Você não está assistindo esse vídeo por engano, por pura sorte, ou porque o YouTube me jogou aqui. Não. Foi o Senhor que te direcionou. Foi o Senhor que te conduziu. E nessa manhã o Senhor está te dizendo que Ele é o seu melhor amigo. Ele nunca te deixou sozinho. Ele nunca te desamparou. Ele está do seu lado. Ele se importa com você. Ele ainda tem projeto na sua vida. Então não desista. Não desista. Não entregue os pontos. Se está difícil, procure ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, converse com alguém. Aqui esse vídeo está no canal da nossa igreja, você pode mandar uma mensagem, você pode acessar o site, tem o telefone, você pode entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais. Não desista, você é importante, você é amado, você nasceu com um propósito. Continue, persevere, porque o Senhor é contigo e eu tenho certeza que essa tempestade vai passar. Essa dificuldade que você está enfrentando vai passar e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem porque os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Amém? Que Deus abençoe.